com vocês? Sejam bem-vindos à segunda aula da semana de Lettering. E aí, o que vocês estão achando? Vocês estão gostando? Comenta aqui pra mim. Cara, eu tô muito animada e eu tô muito feliz com os resultados. Então, se prepara, porque para essa segunda aula a gente não vai ter nada menos legal, tá bom? Então, prepara aí lápis, caneta, lápis de cor, papel, prepara tudo porque a gente vai começar a nossa aula, tá bom? Ah, deixa uma garrafinha de água aí do lado para não precisar ficar saindo, tá? E para não se desidratar. Gente, vamos lá? Bora? Vamos pra mesa? Então vamos, bora! Galera, para criar o lettering desse segundo dia, eu escolhi a frase Amor, I love you. Fui lá no Google, pesquisei algumas ideias de frase, não achei muita coisa, aí fui no meu amigo Pinterest, comecei a pesquisar sobre, coloquei aqui ó, lettering romântico. E aí ele me entregou algumas opções, algumas ideias, eu dei uma olhadinha, e aí eu vi esta arte aqui, que muito me interessou, eu tava doida para fazer uma arte assim redondinha. Aí comecei a pesquisar mais sobre isso. Então, ó, vi que dá para colocar flor, coração, dá para fazer de vários estilos, e aí eu vi esse daqui, ó. Esse daqui que é assim, uma circunferência dentro da outra, me apaixonei e falei, é isso que eu quero para minha vida. Aí pesquisei algumas letras, gostei disso daqui, ó. Esse love que conecta com o you no coração, achei bem amorzinho. Fui procurar uma fonte, gostei dessa fonte aqui. O nome dela é Almonade, essa aqui ó, Almonade fonte. Curti essa fonte pra caramba. E fui em um Instagram da Carol Stefanini e curti esse jeito aqui que ela fez essa arte redondinha. Então, peguei referência de um monte de lugar. Peguei daqui da Carol, 2 da fonte, 3 aqui do Pinterest, 4 que foi da onde surgiu a ideia, essa é a mesma imagem, e daqui onde tudo começou. Então, umas 5 referências diferentes para chegar no rascunho que eu vou mostrar para vocês agora. Para a aula de hoje, a frase que eu separei foi essa daqui, ó. Amor, I love you. Todo brasileiro já ouviu essa frase pelo menos uma vez na vida. Se você não ouviu, por favor, dá um Google para você saber do que se trata. A música linda e maravilhosa que a Marisa Monte canta e tem a participação também do Arnaldo Antunes. Gente, vamos lá. Como eu pensei em estruturar esta frase? Há muito tempo eu queria fazer um lettering que fosse assim redondinho. Mas aí eu queria que tivesse uma frase que tivesse um tamanho legal para poder colocar dentro de um círculo assim, que você dá várias voltas. Então, na verdade eu fiz o contrário aqui, né? Eu desenhei no meu papel de análise dois modelos de layout, um mais cru e o outro um pouco mais completinho. Então deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu aqui, ó. Nesse mais cru, eu coloquei exatamente o que eu queria como grid, mais ou menos como grid. A grid são essas divisões que a gente está fazendo, aonde vai ficar cada palavra, pensando no macro, que é a parte total, e no micro, que são alguns detalhes, mas não tão específico assim. Então, eu queria distribuir a frase em 3 linhas. A terceira linha não tá marcando aqui, mas existe uma terceira linha aqui. Então, eu queria colocar amor, I love you, e colocar algum elemento aqui em cima e algum elemento aqui embaixo. E o efeito desse arco fechado, eu queria que fosse aquele que são vários rabiscos. Tem alguns que tem florzinha, que aí você pode colocar a florzinha assim. Quer dizer, isso aqui é folha, né? Tem alguns que você pode realmente colocar florzinha, aí você vai lá e coloca a sua florzinha. Tem vários jeitos de você fazer isso daqui. Você pode inventar milhares de formas, mas eu queria fazer só esse redondinho mesmo, que é um círculo dentro do outro.
Aí, beleza. Pensei mais ou menos num tipo de fonte que me agradava para poder compor a nossa frase aqui dentro dessa grid. E aí eu pensei, por que não conectar as palavras? Eu acho que seria legal. Aliás, esse i aqui eu troquei ele. Ó, esse i, na verdade, eu achei que ele tava meio solto aqui, sabe? Aí eu tirei ele daqui. Pensei em conectar isso daqui, esse A com esse L, e eu botei o I aqui, ó. Que é esse, Tânia, do I. É amor, I love you. Então, eu fiz assim, conectei desta forma para que ficasse as 3 palavras ligadas. Então, o A, o L e o Y. Então, fica interessante, porque se a gente tem um círculo e o círculo dá essa ideia de eterno, dá essa ideia de não ter fim, por que não a nossa frase não pode ser conectada, né? Aí coloquei um coraçãozinho aqui também, né? Aqui decorei com outros corações, coloquei pinguinhos e eu achei que ficou legal assim. Então, eu escolhi o meu papel e defini se eu ia fazer ele na vertical ou na horizontal. No fim das contas, na hora de passar para o papel, eu pensei que seria mais legal deixar ele quadrado. Vocês conseguirem observar? Eu coloquei 2 traços aqui e um outro aqui, que é o limite, que é onde eu vou cortar o quadrado depois. Então, eu escolhi a fonte, interliguei o amor, o love e o you, botei o coração, arrumei aqui o I, fiz uma flechinha, botei mais coração aqui. Então, já armei todo o meu esquema. Uma coisa muito importante é a gente fazer as margens. Eu gosto de fazer margens de 1 centímetro, tá? Esse papel é um papel A5, então ele é a metade de um papel A4. Eu acho que 1 centímetro para margem é o ideal, tá? Então, até aqui, no momento em que eu for cortar essa folha para transformar ela em quadradinho, eu pensei nessa distância do 1 centímetro aqui, tá bom? Então, isso é muito importante. Tânia, como que você fez um círculo assim redondinho? Eu vou mostrar para vocês, são anos e anos de treino e eu vou ensinar essa habilidade para vocês agorinha. Como que foi que eu fiz? Eu peguei este potinho da minha cozinha, eu encontrei um pote que fosse mais ou menos o tamanho que eu queria de círculo e marquei em volta. Gente, não tem segredo nenhum, tá? Claro que tem pessoas que conseguem fazer círculos perfeitos e inclusive na hora de fazer vários círculos para a gente conseguir dar aquele efeito que eu falei para vocês, eu vou ter que fazer a mão livre. Mas ainda assim, o círculo base, eu usei esse potinho aqui. E na hora da gente fazer o outro círculo, eu vou mostrar um segredinho para vocês também, tá? Mas aí vamos deixar para o momento do círculo mesmo. O que eu vou fazer agora? Vou passar a borracha bem de levinho. Em algumas partes eu vou passar bem forte. Então, espera aí, música de passar a borracha. Aguenta aí. Ó, passei primeiro a borracha naquelas linhas que eu usei como grid, como marcação. Passei até onde não devia, ó. Porque aqui era onde a gente vai cortar, mas não tem problema, não. Bem, pessoal, agora eu já apaguei todas as linhas ao redor. Como nós vamos passar a caneta, eu escolhi as canetas mais finas, tá? Então, eu tenho aqui essa Sakura, ela é 0,4 milímetros. Eu escolhi essa, também tem essa aqui da New Pen, que ela é 0,5 e tem aqui uma Fine Liner 0,4. Eu tô escolhendo ainda qual delas eu vou usar para poder fazer as letras. Para isso, o que a gente faz? Sempre quando a gente tá em dúvida, a gente faz o bom e velho teste. Então, ó, primeiro vou usar a Fine Liner
para ver como ela se comporta. Ó, fine liner. Até mesmo para ver o quão pretas essas canetas são, quão pigmento preto elas têm. A segunda New Pen e a terceira Sakura. Vamos analisar. Tá na ordem aqui, ó. Ó, olhando bem, deixa eu botar a luz aqui pra gente enxergar direitinho. Olhando bem, me parece que as três são bem próximas, porém, a primeira e a terceira são mais escuras. Qual é a primeira e a terceira? A primeira é a Fine Liner e a terceira é a Sakura. Deixa eu ver. E as duas também parece que tem a mesma espessura. Então, tanto faz a Fine Liner quanto a Sakura. Eu acho melhor utilizar Vou testar a Fine Liner porque eu ainda não fiz nenhuma arte com ela, tá? Então, eu vou testar essa caneta aqui. Vou deixar a Sakura aqui do lado, porque qualquer coisa que acontecer, a gente pega a Sakura. A New Pen, vou guardar. Por que eu tô fazendo isso, galera? Porque às vezes acontece da caneta falhar no meio, às vezes acontece de você forçar e você estragar a sua ponta. Gente, tudo isso pode acontecer. Não é o correto, não é o ideal, mas é possível de acontecer. Basta você usar para qualquer coisa acontecer. Então, deixa uma caneta da mesma pigmentação por perto, porque se der um ruim, você troca de caneta e não vai dar diferença na cor. Isso aí é dica de sabedoria que você não acha em lugar nenhum, hein? Olha, olha. Então, vamos lá. Vamos começar. Primeira coisa que eu vou fazer, dar uma apagadinha bem de leve, mas bem de leve mesmo. Por que a gente dá essa apagadinha de leve? Quem assistiu a aula de ontem tá ligado. Porque essa apagadinha de leve, ela vai me dar um pouco mais de liberdade no traço. Às vezes, por mais que a gente tenha um rascunho aqui por baixo, desenhadinho, lindo e maravilhoso, na hora de fazer mesmo, às vezes a mão faz um caminho diferente, na hora a gente encontra um traço mais legal, e aí muda. Fica um pouco diferente com o que você tinha planejado no seu rascunho. E aí, se você deixa o lápis muito forte, na hora que você for apagar, às vezes não apaga direito, às vezes fica aquela marca de lápis, do traço do grafite mesmo, então não é legal. Então eu gosto de apagar, eu me sinto mais livre. Se você tá começando e você prefere deixar o lápis por baixo, porque você fica sentindo mais firmeza por conta disso, e você prefere assim, vá fundo, tá? Eu prefiro apagar, porque aí na hora de fazer o traço, eu me sinto mais livre, ok? Mas não é regra. Sempre limpe muito bem a sua mesa, o espaço que você vai trabalhar, para não ter chateação depois. Bem, vamos começar. Música de passar caneta, DJ.
Bem, contornamos já as palavras, ficou a coisa mais fofa desse mundo. Agora, a gente vai fazer a circunferência, tá? Lembra que eu falei para vocês que eu ia dar uma dica sobre como fazer a circunferência? Pois é, a dica é a seguinte: eu vou usar o meu potinho que eu utilizei antes para fazer o rascunho e eu vou usar ele como base para conseguir fazer a circunferência limpa. Então, vou pegar, vou olhar que está bem certinho e vou fazer. Gente, nessa hora, faça muito devagar, com muita calma, com muito cuidado, com uma caneta de ponta bem fina, segura, faz com calma, tá bom? Para não borrar, para não acontecer da circunferência não ter fim, tá bom? Para dar certo, beleza? Essa é a dica para quem não consegue riscar para sempre. Só para exemplificar, aqui ó, o nosso exemplo é que tenham várias linhas dentro de linhas. Então, vou virar a folha aqui, ó. Às vezes é difícil a gente conseguir fazer um círculo e manter. E conseguir fazer essa circunferência, tá vendo? Por mais que eu tenha feito ela aparentemente redondinha, ainda tem uns traços que não ficaram legais. E a gente vai fazer de caneta, então tem um risco de não ficar legal de primeira, tá bom? Então assim, a lápis, ó, legal, ficou lindo e maravilhoso, mas pode ser que não dê tão certo assim. Então vamos lá, vamos de dica então. Pegar aqui, bem aonde a gente tinha feito, pegar a caneta, segura firme e risca, sem pressa. Ai, Tânia, mas aí eu risquei e ficou um pouquinho fora do lugar, não tem problema. Sabe por quê? Porque a ideia é acontecer isso mesmo. Você vai rodando essa caneta de um jeito que ela saia do lugar mesmo. Ó, começou, tá vendo que ficou meio tortinho aqui? Não tem problema não, a gente vai pegar e vai mudar um pouquinho o pote de lugar. A gente vai usar isso a nosso favor, ok? De preferência, começa aqui aonde deu o borrão. Começa por ali, porque você sabe exatamente de onde você tem que continuar. Tá vendo que está fazendo vários riscos? É isso que a gente vai fazer, gente. Vou pegar, vou puxar meu pote um pouquinho mais pra cá. É pouca coisa, tá? Pouquíssima coisa. Pouquíssima... Arrasta só um pouquinho. Já vai ser o suficiente. Olha que legal que fica, gente. Fica muito legal, né? Então, já faz bastante diferença para aquilo que a gente quer fazer de arte. Como eu quero dar a impressão de que isso foi feito à mão, então eu vou colocar um traço um pouco mais para dentro do que os demais. Logo, aqui vai ficar mais para dentro, desse lado vai ficar um pouco mais para fora. Porque eu quero realmente dar essa impressão de handmade. Eu tô falando que eu vou dar dica aqui nesse curso. Tem gente que tá achando que vai ser igual, já viu tudo por aí, não é igual. Olha só, esse traço deu a impressão de que, nossa, realmente foi feito à mão, parece que tem uns errinhos aqui. Por quê? Errar é humano. Bem, então, ó, a caneta 0.4 foi a ideal, tá? Para fazer esses traços. Bem, agora eu vou deixar ele secar bem,
para eu poder passar a borracha e depois eu vir com os detalhes em vermelho, porque a gente tá fazendo tudo de amor, né? Gente, terminei uma arte, mais uma arte terminada. Essa é a arte do segundo dia de aula. Eu tô muito apaixonada, eu achei que ficou muito fofo, curti pra caramba como tá a nossa arte. Eu espero que vocês tenham gostado também, espero que vocês também tenham curtido, porque eu tô super apaixonada com essa arte aqui. Bem, pontos importantes, a gente conseguiu colocar aqui de modo que ficasse legível. Então a gente tem aqui amor, I love you. A gente conseguiu colocar um coração, a gente conseguiu colocar outros tipos de coração em volta e fazer aquelas circunferências que elas se repetem umas dentro das outras, tá? Espero que vocês tenham gostado. Façam o de vocês, postem e me marquem, tá? Não esquece de marcar Semana do Lettering, não esquece de marcar Dia dos Namoros e não esquece de marcar o @MinuteLettering, ok? Então é isso, gente. Um beijo e tchau, tchau!